Eu tinha feito uma votação no meu Insta, né, o luca@89fm, para saber quem que vocês preferiam, o Mike Patton, do Faith No More, ou o Michael Hutchence, do INXS. Os dois foram muito votados, mas o vocal do Faith No More ganhou, mas ganhou por pouco. Aí depois que eu postei o vídeo dele aqui no canal, continuou uma avalanche de pedidos. Então hoje, no Cada Caso Um Caos, a gente vai falar dele. Michael Hutchence, vocal do INXS. Dando uma geral, ele tinha 2 irmãos, a Tina, filha do primeiro casamento, e o Red Hutchence, 2 anos mais velho que o Michael. Com 4 aninhos, o Michael já estava viajadíssimo assim no mundão, foi para Hong Kong com a família, aprendeu cantonês, natação e direto escrevia poesias, molecote. Era muito fofinho. Aí depois de uns anos, a família voltou para a Austrália. Mais ou menos nessa época, aí os pais se separaram e ele morou nos Estados Unidos com a mãe, que trabalhava de maquiadora assim, com vários artistas mega famous. Em 1980, o Michael já estava com o INXS e foi nesse ano que eles gravaram o primeiro álbum, o homônimo INXS. O nome é uma abreviação para Em Excesso. E o Michael disse que preferiu abreviar o nome para INXS para caber de uma forma bonita esteticamente nos posters da banda. Bom, eles apavoraram, né, durante a década de 80, o INXS foi uma das bandas mais famosas da época e o Michael ganhava geral, porque uma galera achava ele assim um pota-gato, também pelo talento, pelo carisma que ele tinha no palco. Ainda assim, os mais chegados falavam que o Michael, na real, era uma pessoa super insegura, né, quanto ao seu visual e até mesmo um cara muito tímido. Em uma entrevista no DVD Live Baby Live, o Michael falou que tinha problemas de visão e que só encarava mesmo grandes plateias porque ele não subia nos palcos com as lentes de contato, pensa nisso. Ele namorou algumas mulheres assim super bonitas, né, tipo a Kylie Minogue ali no auge, né, aliás a música Suicide Blonde foi feita para ela. Também namorou a modelo Helena Christensen. Quem é mais usado vai lembrar dela do vídeo do Chris Isaak, Wicked Game. Era super migli do Bono, do Simon Le Bon, da Naomi Campbell, Johnny Depp, Kate Moss, do The Edge, do U2, né, do Lenny Kravitz, enfim, por aí vai. Uma coisa que marcou muito a vida dele, que atrasou um pó talado, foi uma treta que ele teve com um taxista em 92. Ele tomou um pau do motora, né, ele estava andando de bike, começou a briga, isso lá na Dinamarca. Aí por causa disso, o Michael bateu com a cabeça na calçada e a consequência foi perder o olfato e parte do paladar. Ele recuperou só uma pequena porcentagem ao longo dos anos. Foi aí que ele começou a deitar nos antidepressivos. Alguns dizem que por causa dessa falta de sentidos, né, ele exagerava em excesso nas drogas e nos jogos sexuais. Uma das coisas que ele mais pirava era no sadomasoquismo. Para o Michael, essa era a principal fonte de prazer. O tempo foi passando, o INXS foi perdendo o reinado, ele estava usando dorgas a valer, o Michael estava numa treta gigantesca para conseguir a guarda da filha com a ex, a Paula Yates, que aliás morreu de over em 2000, até que no dia 22 de novembro de 97, outra ex-namorada dele, a Michelle Bennett, passou logo de manhãzinha no quarto dele, mas achou que ele não estava atendendo ali porque o cara apagou, estava dormindo pesadão, sei lá. Aí foi uma camareira que abriu a porta e encontrou o Michael morto. Ele estava enforcado com o próprio cinto preso na maçaneta da porta. Teve essa suspeita, né, de asfixia autoerótica, mas a versão oficial diz que ele se enforcou com um cinto e é isso. Ficou por isso aí essa história, né, de suicídio. Só que muita gente fala se ele morreu, se não morreu, se ele morreu, entre aspas, sem querer. Fato é que o Michael curtia esse tipo de game para sentir prazer. E talvez isso tenha levado à morte prematura, né, ele tinha só 37 anos. A gente sabe que, a grosso modo, né, o sadomasoquismo é o ato de dar e receber dor para ter prazer. Mas como é que a psicanálise entende essa questão? Para falar sobre isso, vamos ouvir o nosso querido psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. E aí, Mário? Luke, pessoal, um grande abraço. A pergunta de hoje é sobre o sadomasoquismo, que, como você própria definiu, é o ato de dar e receber dor para obtenção de prazer. Porém, para a psicanálise, a questão do sadomasoquismo vai muito além dessa definição. O sadismo e o masoquismo são 2 grandes ingredientes da vida pulsional de todos nós seres humanos. Por quê? Porque por volta do 2º ano de vida é o momento em que a criança sai do casulo simbiótico com a mãe e manifesta sinais de independência. Enfim, a criança não quer mais ser o apêndice da mamãe, ela quer ser ela mesma. O jeito dela marcar essa independência é, por exemplo, virar o rosto para a mãe na hora que a mãe vai dar comida, cospe a comida fora, tira a chupeta da boca, joga no chão, enfim, a criança se torna irritada e voluntariosa. Mas isso é um movimento natural dela marcar a separação do que é dela e do que é do outro, no caso, a mãe. Além desse cenário de independência, a criança passa a se dar conta de outra situação,
que ela, por ela mesma, tem o poder, independente da mãe, de controlar o esfíncter e a uretra, que é a época de começar a tirar a fraldinha. Parênteses, eu vou dar um exemplo a seguir, mas vocês não tomem esse exemplo como uma relação de causa e efeito, porque o desenvolvimento psíquico depende de uma série de variáveis, ok? É simplesmente para vocês entenderem. Bem, se nesse momento de independência da criança, o meio ambiente, representado pelos pais, tem dificuldade em entender essa coisa desejosa da criança de ser independente e a pune de maneira agressiva por suas malcriações, ou mesmo espera que ela controle, que ela tire a fraldinha antes da hora, tipo a mãe apressada, a criança pode associar que as mesmas pessoas que a cuidam e dão amor também podem ser violentas ou agressoras. Duas posições daí emergem, a do agredido, a criança, e a do agressor, os pais. Essas duas posições podem ficar dentro da criança como um registro identificatório, ou seja, ela pode se identificar mais tarde tanto com o agressor como com o agredido, e sua libido pode se fixar em um desses lugares. O prazer de dominar, de controlar no caso do sadismo, ou de ter prazer em receber a agressão no caso do masoquismo. Bem, para todas as mulheres do canal, um feliz Dia Internacional das Mulheres. E eu vou ler para vocês, mulheres, a seguinte frase: metade do mundo são mulheres, e a outra metade são filhos delas. Beijo para todos! Michael ever choke you, strangle you, or tie you up in bed? Oh, please. Can't ask me that, can you? Can you ask me that? He can ask it you. Yeah, he did everything. What happens here? Chorus. In the chorus. Mystify. New one, yeah. You mystify me. What happens? One more. Mystify. Curtiu? Então aquele esquema nosso lá, comenta, compartilha, manda aí quem que você gostaria de saber mais aqui no Cada Caso um Caos. Ó o Dan. Ó o Nuninho. Virou na hora.